Você já parou para pensar por que, depois dos 60 anos, muitas pessoas começam a sentir as pernas mais fracas, os braços com menos firmeza e até mesmo a disposição do dia a dia diminuindo? Talvez você tenha notado em si mesmo ou em alguém próximo aquela dificuldade em subir escadas, carregar sacolas de supermercado ou até mesmo se levantar da cama com a mesma facilidade de antes. Pois saiba que isso não acontece apenas por causa da idade em si, mas também por algo que pode ser prevenido: a perda de massa muscular. E aqui está o ponto-chave do nosso vídeo de hoje. Existe uma proteína essencial, muitas vezes esquecida na alimentação, que pode transformar a forma como seu corpo reage após os 60 anos. Ela é a chave para manter a força, proteger seus ossos, prevenir quedas e, principalmente, garantir que você continue independente, ativo e saudável por muito mais tempo. Fique até o final, porque além de entender qual é essa proteína, eu vou te mostrar como usá-la da forma correta, em quais alimentos você encontra e quais erros deve evitar. Antes de começarmos, já aproveito para pedir: se esse tema faz sentido para você, clique no botão de inscrever-se, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com algum amigo ou familiar que já passou dos 60 e pode se beneficiar dessas informações. O conhecimento pode literalmente mudar vidas. Agora, vamos direto ao ponto. O que acontece com os músculos após os 60 anos? A partir dos 30 anos, todos nós começamos a perder gradualmente massa muscular. Esse processo é chamado de sarcopenia. Mas a perda se acelera depois dos 60 anos. Estudos mostram que, sem os devidos cuidados, uma pessoa pode perder até 8% de massa muscular por década. E isso é um problema sério, porque músculos não servem apenas para nos dar força. Eles são fundamentais para o equilíbrio, proteger os ossos, manter o metabolismo ativo e até regular o açúcar no sangue. A sarcopenia está associada ao aumento do risco de quedas, fraturas, hospitalizações e perda de independência. Para muitos idosos, o enfraquecimento muscular é o primeiro passo para a perda de autonomia. Por isso, prevenir ou retardar esse processo é essencial. E é aí que entra a proteína da qual vamos falar. A proteína de alto valor biológico, especialmente a proteína animal e algumas fontes vegetais estratégicas. Entre todas elas, uma se destaca: a proteína do soro do leite, conhecida como whey protein, além da proteína vinda de ovos, peixes e leguminosas. Mas calma, eu sei que talvez você esteja pensando: isso é só para quem faz academia, ou essas coisas não são para pessoas da minha idade. E é justamente esse mito que precisamos quebrar. Por que a proteína é tão importante após os 60 anos? A proteína é formada por aminoácidos, que são os blocos de construção dos músculos. Quando você se alimenta de forma correta, fornecendo proteínas em quantidade e qualidade suficientes, o corpo consegue reparar tecidos, reconstruir fibras musculares e até melhorar o funcionamento do sistema imunológico. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Directors Association mostrou que idosos que consomem mais proteína têm 40% menos risco de perder força muscular comparado aos que comem pouco. Além disso, a ingestão correta de proteína reduz o risco de doenças crônicas, ajuda no controle da pressão arterial e até favorece a saúde óssea. O problema é que muitas pessoas na terceira idade comem pouca proteína. O prato geralmente é cheio de arroz, pão, macarrão, sopas leves e poucos alimentos ricos nesse nutriente. Isso acaba acelerando a fraqueza muscular. Quanta proteína um idoso precisa por dia? Essa é uma dúvida comum. Enquanto adultos jovens precisam de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal, estudos recentes recomendam que pessoas com mais de 60 anos consumam entre 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos deveria consumir, em média, 70 a 84 gramas de proteína por dia. E aqui está um detalhe importante. Não adianta comer toda essa quantidade de proteína em apenas uma refeição. O ideal é dividir ao longo do dia: café da manhã, almoço, lanche e jantar. Isso faz com que o corpo tenha sempre matéria-prima disponível para manter os músculos fortes. As melhores fontes de proteína após os 60 anos.
Agora vamos falar sobre alimentos que podem ser grandes aliados na sua alimentação. Ovos são uma das fontes mais completas de proteína. Além de baratos, oferecem aminoácidos essenciais e também vitamina B12, que ajuda na saúde do sistema nervoso. Uma pesquisa mostrou que idosos que consomem ovos regularmente apresentam melhor preservação de massa muscular. Peixes, sardinha, salmão e atum são ricos não só em proteína, mas também em ômega 3, que ajuda a reduzir inflamações e proteger o coração. Carnes magras. Frango, peru e cortes magros de carne vermelha são boas opções. A carne vermelha, em especial, é rica em creatina e ferro, fundamentais para a energia e força muscular. Laticínios. Leite, queijo e iogurte oferecem proteína de fácil digestão, além de cálcio para os ossos. Leguminosas. Feijão, lentilha, grão de pico e ervilha são fontes vegetais de proteína. Combinados com cereais como arroz, fornecem um perfil de aminoácidos completo. Whey protein. Esse suplemento, extraído do soro do leite, é considerado a proteína de maior valor biológico. Ele é absorvido rapidamente pelo corpo e pode ser uma ótima opção para idosos que têm dificuldade em consumir proteína suficiente apenas com os alimentos. Erros comuns que prejudicam a massa muscular na terceira idade. Pular o café da manhã? Essa é a refeição mais negligenciada, mas também uma das mais importantes para iniciar o dia já com proteínas. Comer pouca carne ou ovos? Muitos idosos deixam de consumir por receio do colesterol, mas com moderação esses alimentos são fundamentais. Exagerar em carboidratos simples. Pão branco, biscoitos e doces em excesso não oferecem proteínas e até podem atrapalhar no controle do açúcar no sangue. Não hidratar bem o corpo. A água é essencial para o transporte de nutrientes, incluindo proteínas, dentro do organismo. Não praticar exercícios. Sem atividade física, principalmente exercícios de resistência, como caminhada ou musculação leve, a proteína não é aproveitada de forma eficiente. E o papel dos exercícios junto com a proteína? A proteína sozinha não faz milagres, ela precisa ser combinada com estímulos físicos. Isso significa que caminhar, fazer exercícios com elástico, subir escadas ou até musculação adaptada são estratégias que, junto com a proteína, potencializam a construção muscular. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine revelou que idosos que associam treino de resistência e ingestão adequada de proteína conseguem aumentar até 33% a mais de massa muscular comparado aos que apenas consomem proteína sem atividade. Portanto, o segredo é a dupla poderosa: proteína mais movimento. Muitos idosos transformaram sua qualidade de vida apenas ajustando a alimentação. Por exemplo, um grupo estudado na Universidade de McGill, no Canadá, mostrou que pessoas com mais de 70 anos que aumentaram o consumo de proteína e começaram caminhadas regulares conseguiram reduzir em até 60% o risco de quedas em 2 anos. Isso mostra que nunca é tarde para mudar hábitos e colher resultados. Dicas práticas para o dia a dia. Inclua pelo menos um ovo no café da manhã. Troque lanches pobres em nutrientes por iogurte natural com sementes. Consuma peixe pelo menos 2 vezes por semana. Se possível, converse com seu médico ou nutricionista sobre incluir o whey protein em pequenas doses. Divida sua ingestão de proteína em todas as refeições. Se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Isso ajuda nosso canal a crescer e permite que mais pessoas na terceira idade recebam informações valiosas como essas. Equilibrando proteínas com outros nutrientes. Muita gente pensa que basta aumentar a proteína e pronto, mas não é bem assim. Para que a proteína cumpra seu papel, ela precisa atuar em conjunto com outros nutrientes. Carboidratos de qualidade, arroz integral, batata doce, aveia e frutas são importantes porque fornecem energia. Se você não consome carboidratos bons, o corpo pode usar a proteína como combustível, em vez de deixá-la para construir músculos. Gorduras boas, azeite de oliva, abacate, castanhas e nozes ajudam a reduzir inflamações e favorecem a absorção de vitaminas. Vitaminas e minerais. Vitamina D e cálcio fortalecem os ossos. Magnésio e potássio melhoram a contração muscular.
Sem esses nutrientes, o efeito da proteína pode ser limitado. Por isso, a regra de ouro é variedade no prato. Não adianta comer apenas carne e esquecer os vegetais. O equilíbrio é o que garante resultados duradouros. Cuidado com o excesso de proteína. Você pode estar se perguntando: se proteína é tão boa, será que posso comer em grandes quantidades? A resposta é não. Embora idosos precisem de mais proteína, exagerar pode sobrecarregar os rins, especialmente em quem já tem problemas renais. Por isso, o ideal é sempre conversar com o médico antes de fazer mudanças drásticas na dieta. A recomendação de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso é segura para a maioria das pessoas saudáveis. Acima disso, só com orientação profissional. Outro ponto importante: nem toda proteína precisa vir de suplementos. O whey protein é ótimo, mas deve ser usado como complemento e não como substituto de refeições. Como montar um cardápio simples e rico em proteína? Vamos a algumas ideias práticas que podem facilitar seu dia a dia. Café da manhã: 1 ovo mexido, mais uma fatia de pão integral, mais 1 copo de leite. Lanche da manhã: iogurte natural com aveia e algumas castanhas. Almoço: filé de frango grelhado, mais arroz integral, feijão e salada colorida. Lanche da tarde: smoothie de banana com leite e 1 colher de whey protein. Jantar: omelete com espinafre, purê de batata doce e salada verde. Ceia: se necessário, 1 copo de leite morno ou iogurte leve. Perceba que não é complicado. São alimentos comuns, acessíveis e fáceis de preparar. Receitas práticas para incluir proteína. Vitamina proteica caseira: 1 copo de leite, 1 banana, 1 colher de aveia, 1 colher de pasta de amendoim. Bata tudo no liquidificador e você terá uma bebida nutritiva, rica em proteína e energia. Rápido, prático e cheio de nutrientes que ajudam tanto na massa muscular quanto na saúde dos ossos. O que evitar para não prejudicar os músculos? Além de incluir proteínas, também é essencial saber o que evitar. Excesso de açúcar e doces. Eles inflamam o corpo e favorecem a perda de massa magra. Refrigerantes e bebidas alcoólicas prejudicam a absorção de nutrientes. Sedentarismo. De nada adianta comer bem se o corpo não se movimenta. Sono irregular. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônios que ajudam na recuperação muscular. A importância do sono e da rotina. Falando em sono, você sabia que dormir bem é quase tão importante quanto comer proteína? Pesquisas indicam que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm mais dificuldade em ganhar ou manter músculos. Isso acontece porque é no sono que o corpo faz a manutenção, reparando tecidos e liberando hormônios essenciais, como o GH, o hormônio do crescimento. Por isso, tente criar uma rotina de sono, deitar e levantar sempre nos mesmos horários, evitar telas antes de dormir e criar um ambiente tranquilo no quarto. A dona Helena, de 72 anos, ela sofria com fraqueza muscular, tinha dificuldades para andar longas distâncias e vivia cansada. Após orientação nutricional, começou a incluir mais ovos, peixes e pequenas doses de whey protein no dia a dia. Além disso, passou a caminhar 3 vezes por semana. Em 6 meses, não apenas recuperou a força nas pernas, como também relatou mais disposição, sono melhor e até controle da glicose no sangue. Histórias como essa provam que nunca é tarde para mudar. O papel da proteína na prevenção de doenças comuns na terceira idade. Diabetes tipo 2. A proteína ajuda a controlar a glicemia, pois evita picos de açúcar no sangue. Osteoporose. A proteína, junto com cálcio e vitamina D, fortalece os ossos e reduz risco de fraturas. Doenças cardiovasculares. Substituir carboidratos ruins por proteínas magras melhora o colesterol. Depressão e ansiedade. Aminoácidos como o triptofano ajudam na produção de serotonina, importante para o humor. Estudo da Harvard University revelou que idosos que consomem proteína suficiente têm 30% menos chance de quedas.
A American Geriatric Society destacou que aumentar o consumo de proteína reduz por 50% o risco de hospitalizações relacionadas à fraqueza muscular. Pesquisas na Europa mostraram que idosos que comem mais proteína vivem em média 5 a 7 anos a mais com qualidade de vida. Esses números são impressionantes e reforçam o quanto um simples ajuste na alimentação pode impactar a sua saúde. Checklist diário para fortalecer músculos após os 60. Café da manhã com proteína, ovo, leite ou iogurte. Ao menos 2 porções de carne, peixe ou frango ao longo do dia. Lanches com sementes, castanhas ou iogurte. Caminhada ou exercício de resistência leve, pelo menos 3 vezes por semana. Beber de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Dormir bem, de 7 a 8 horas por noite. Dicas rápidas e práticas para aplicar hoje mesmo. Substitua pão branco por integral e combine com ovos. Adicione uma colher de linhaça ou chia no iogurte. Prepare sempre uma salada colorida para acompanhar as refeições. Tenha sempre castanhas ou amendoim sem sal para lanches rápidos. Troque frituras por carnes grelhadas ou assadas. Chegar aos 60, 70 ou até 80 anos não significa perder sua independência. Significa ter a oportunidade de cuidar ainda mais do seu corpo, da sua mente e da sua vida. A proteína é a sua aliada nessa jornada. Ela não apenas constrói músculos, mas protege ossos, melhora a disposição, fortalece a imunidade e dá a você aquilo que não tem preço: liberdade para continuar vivendo com autonomia. Lembre-se, nunca é tarde para começar. Mesmo pequenas mudanças, quando feitas todos os dias, podem transformar completamente a sua saúde. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de dar um like neste vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Assim você não apenas cuida da sua saúde, mas também ajuda outras pessoas a descobrirem o poder da proteína após os 60. Nos próximos vídeos, vamos trazer dicas sobre vitaminas, minerais e hábitos que complementam esse cuidado, para que você continue vivendo com energia, força e bem-estar. Até lá, cuide-se, mova-se e lembre-se, a sua saúde é o seu maior tesouro.